Oi pessoal, tô vindo aqui compartilhar um pouquinho sobre a história de Rispa, um nome pouco conhecido na Bíblia, mas não menos importante. E essa história se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 21, dos versos 1 ao 14. Ocorreu que durante 3 anos, nos dias de Davi, houve uma grande fome. E aí, Davi recorreu ao Senhor, foi ao Senhor por meio de oração. E o Senhor o respondeu, dizendo que era por causa da culpa de sangue que havia sobre Saul e sua casa. Aconteceu que Saul havia mandado matar os gibeonitas, que eram um povo estrangeiro, mas que havia recebido permissão para poder viver em Israel. E que, depois do tratado feito com Josué, eles haviam recebido também permissão para a realização de trabalho braçal naquele local. E Saul não respeitou essa promessa, mandando matar aquele povo. Embora os gibeonitas haviam conseguido esse tratado de forma desleal, Saul não cumpriu a promessa feita. E aí Davi foi até os gibeonitas para perguntar o que eles queriam para poder sanar aquela situação, porque eles entendiam que quando ocorria um assassinato e esse não era penalizado, a terra ficava impura. E Davi queria saber o que eles queriam para sanar aquela situação toda. E os gibeonitas responderam que eles não queriam nem ouro e nem prata, mas que eles queriam 7 descendentes da casa de Saul para serem enforcados. E assim Davi o fez. 5 dos filhos de Merabe, que era uma filha de Saul, 5 de seus filhos foram entregues para serem enforcados. E 2 dos filhos de Rispa, que era concubina de Saul, também foram entregues para serem enforcados. Armone e Mefibosete. Mefibosete não é o filho de Jonatas. Então, pelo menos 2 dos filhos de Rispa foram entregues também para serem enforcados. E os 7 foram enforcados no monte, todos de uma só vez. Naquela época, era tradição, uma pessoa que era morta, alguém tinha que se responsabilizar por enterrar o corpo daquela pessoa. Mas isso não aconteceu. E aqueles corpos ficaram naquele local por muito tempo. A Bíblia conta que Rispa, por pelo menos 6 meses, ela estendeu uma tenda com pano de saco sobre a penha e cuidou daqueles corpos. E então, nem as aves da noite podiam tocar naqueles corpos e nem os animais do campo poderiam também fazer algum mal contra aqueles corpos. E no versículo 10 diz o seguinte: Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Então, pelo menos por 6 meses, ela ficou ali, porque o início da colheita da cevada era em abril, e o início das chuvas em outubro. Então, veja, nesse espaço de tempo de 6 meses, ela ficou ao lado dos corpos de seus filhos, e lançou ali um protesto. E esse protesto era para que os corpos de seus filhos fossem enterrados de forma digna. Esse protesto de Rispa não envolveu grito, não envolveu exposição do seu corpo e muito menos algum tipo de ato ilícito. O protesto de Rispa foi feito quando ela estendeu uma tenda com pano de saco sobre a penha. A tenda foi o local em que ela separou para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor. O pano de saco na Bíblia representa humilhação. E a penha é a rocha. Vocês se lembram que o próprio Jesus se identificou como rocha inabalável. Onde está a nossa tenda?
Onde está fincada a nossa tenda, a nossa esperança? O Senhor é a nossa rocha inabalável. Depois disso, Davi soube de toda essa história de Rispa e mandou que aqueles corpos fossem retirados e enterrados ao lado de Saul e também de Jonatas. Mãe é uma verdadeira missão. Eu diria que a mais nobre de todas as missões da história. O estadista americano Abraham Lincoln disse uma vez que as mãos que embalam o berço são as mesmas que governam o mundo. Mãe é aquela que ensina, é aquela que protege, é aquela que intercede e é aquela que não desiste. Me lembro de algumas mães tão preciosas, como por exemplo, a minha mãe. Certa vez, ainda quando criança, eu precisava de mais um dos livros para estudar naquele ano. E a minha mãe, ela era diarista, então ela chegou e disse, eu falei, mãe, precisa do livro de geografia, tá faltando esse ainda. E ela disse, fica tranquila, faltam só 2 diárias e então eu vou conseguir comprar esse livro. E aí, aquilo era com tanto amor, com tanto desejo de realização, e assim somos nós, mães. Nós, muitas das vezes, colocamos o interesse de nossos filhos à frente dos nossos e fazemos isso com tanto amor. Outra mãe, a minha avó. A minha avó, antes de morrer, teve Alzheimer e a memória dela foi ficando bem fraquinha. E ela tinha o costume de orar por todos os filhos antes de dormir. E aí, quando a memória dela estava mais fraca, ela anotou na capa da Bíblia o nome de todos os filhos, para não correr o risco de esquecer de nenhum em suas orações. Outra mãe que me lembro é uma amiga muito preciosa que está passando por um problema de enfermidade. E sempre quando converso com ela, o que me chama a atenção é que, mesmo diante do seu quadro que requer tanto cuidado, a preocupação número 1 dela é em permanecer com seus filhos, é cuidar dos seus filhos, é acompanhar os seus filhos. Se assim como eu, você também é mãe, a minha oração é para que o Senhor nos conceda graça para realizarmos a nossa missão de mãe e que essa missão seja para a honra e para a glória do Senhor.